Bom, olha, voltando ao nosso programa, o jornal O Dia do Rio de Janeiro coloca a manchete que é mais uma morte em motel, não é? Foram 3 em 2 semanas, aquela da loira do motel, depois teve um senhor de 51 anos que foi fazer um programa com travesti no motel, mas aí ele morreu de causas naturais, a loira do motel matou o amante, e aqui agora a terceira morte no Rio de Janeiro em motel, homem mata ex-namorada asfixiada em suíte de motel. Para a polícia, auxiliar de produção teria ficado inconformado com o fim do relacionamento. Eles já tinham terminado um relacionamento de 3 anos, mas vira e mexe eles ainda saíam juntos, que foi o que aconteceu na noite em que ela terminou, a Rosineide, sendo assassinada. O detalhe que chama a atenção é o recado que ele deixou no espelho, falando: polícia não se brinca, ela estava me traindo com outro, vou queimar ele. Mas, na verdade, a polícia descobriu que isso daqui era uma artimanha, um truque do assassino para jogar a culpa da morte da Rosineide no atual namorado dela, que é um policial. Por isso que ele veio com essa história. Inclusive, a gente tem imagens, outras imagens desse bilhete que ele deixou no espelho do quarto do motel, onde ele asfixiou a Rosineide com um travesseiro. Olha aí, saiu em vários locais essa imagem do recado dele, não é? Que ele fala: com polícia não se brinca, ela estava me traindo, vou queimar ele, como se ele saísse de lá e ainda fosse matar o cara que é o atual namorado dela, né? Aí, olha, Lordelo, descreve pra gente, eles estão chegando juntos no motel Então, no eles Rio, chegaram, Sônia Abrão, de moto. Tá. Então, eles chegam, param nesse quarto de motel, daqui a pouco você vai ver a cena que ele sai da moto e ele vai fazer o quê? Olha, fechou a garagem. Tá. E aí, nesse quarto de motel, eles permaneceram por 2 horas. Só que, repentinamente, após essas 2 horas, acontece o quê? Ele abre o portão, ele sai, e um detalhe muito interessante, ele fecha esse portão, Sônia Abrão, e você vai ver que ele olha de um lado para o outro, característico de quem fez alguma coisa errada. Ele está preocupado, ele olha, só que ele não observou a câmera. Ele vai circulando, preocupado, mas ele está caminhando para onde? Para ir embora a pé do motel. Meu Deus E o mais impressionante, Sônia, é que ele entra de moto, acompanhado de uma moça, e ele vai embora a pé. Ele a pé, ele paga a conta, vai embora, sendo que ele tinha acabado de assassinar a ex-namorada. Só que tem uma coisa interessante. O outro caso no Rio, da loira do motel, o que aconteceu? Ela foge no carro do namorado e o namorado morto no motel. Aqui em São Paulo, a gente sabe que há um rigorismo nesse ponto, que para uma pessoa ser liberada de um motel, tem que se fazer uma verificação no quarto. Tá. Então, é o segundo caso no Rio de Janeiro, segundo não, terceiro caso, porque teve também o caso do travesti, que foi fazer ali um programa com alguém, ele foi embora do quarto e a pessoa que ficou estava morta. Independentemente se foi morte violenta ou não, a pessoa teria que ter ficado lá. Então, o que a gente observa nessas imagens é uma pessoa sai dessa maneira, ou seja, totalmente suspeito, olhando para os lados. Olha, para tudo quanto é lado ele olha. Ele se caminha, paga, ou seja, e a moto? E a mulher que estava com ele? Quer dizer... Ele deve ter dito que ela sairia mais tarde, sairia com a moto, mas o quarto, ele deve ter... Sim, motel, não justifica. Ele teria que fazer essa verificação. Agora, essa pessoa é totalmente inexperiente quando se lida em criminalística. Quando ele escreve no vidro, com batom provavelmente, ele deixa ali a caligrafia dele. Naquele escrito você pode fazer o exame de caligrafia que vai mostrar que é ele. E ele se apresenta hoje, segunda-feira, ele se apresentou já, né? Com o advogado, mas só que ele corre o direito, há esse risco dele responder em liberdade. Por quê? Porque ele não foi preso em flagrante. Ele não foi preso. E essas imagens não dizem nada, não mostram a frieza, a fuga, o bilhete. Nossa. Sônia, a lei brasileira, ela não protege a mulher como deveria proteger. A gente percebe que é engraçado no Brasil, os homens, muitos homens se acham no direito de matar, de deixar um bilhete. Muitas vezes não querem nem tentar esconder, não. Ou seja, é uma frieza,
Ou seja, é um machismo que chega a um total. ponto de você tirar a vida de um ser humano. E faz tanto sentido na cabeça dele esse machismo, ele é tão machista que ele justifica o que ele faz, né? Porque ele escreve no bilhete, ela estava me traindo, quer dizer, bastou isso para você poder ir lá e tirar a vida de uma mulher. E outra, ele não deu tiro, ele não deu facada, ele asfixiou com o travesseiro. Podia ser que ela tivesse só desmaiada. Se realmente houvesse essa visita ao quarto para liberar, talvez ela pudesse ter sido socorrida e estivesse viva e a gente não sabe. Ele pode, tão amador também que ele é nessa história, ele pode ter achado que assim que desmaiou, deve ter ficado com praticamente sem pulsação, um batimento, né, muito baixo, e ele confundiu uma coisa com a outra. Eu queria deixar um recado para as mulheres, que a gente tem observado aqui no seu programa, já há quase 2 anos, que sequencialmente, aqueles namoros que permaneceram por muitos anos, depois a mulher resolveu terminar. Sempre você tem aquele revival, vamos voltar, ou fica saindo com o ex-namorado. O que acontece? Né? Veja o que acontece. Normalmente, nesses casos, esse ex-namorado, inconformado com uma separação, ele arma uma arapuca, ele arma uma armadilha. Foi o que o Ministério Público e a Polícia Civil concluiu no caso de Misael. Nesse caso, a mesma coisa. No caso da loira do motel, a mesma coisa. Ou seja, a pessoa ela é levada para algum local ermo, e nesse caso no Rio, 2 motéis, e ali ela é assassinada, onde não há nenhum tipo de sentimento de paixão ou de emoção. Nada. Não, é uma coisa fria. Ele é uma ratoeira. Eu vou matar. Agora, o caso Pimenta Neves. Ainda vou jogar a culpa no outro, por isso que ele se fez passar por policial quando ele diz assim, polícia não se brinca, com polícia não se brinca. Agora, as pessoas que matam mulheres sabem que se você tiver um bom advogado, como tem o Pimenta Neves, você consegue enrolar com recursos 10, 11 anos. Pimenta Neves, eles entraram com 24 recursos. Ou seja, é quase que infindável. E aí gera não é sensação, é uma certeza de impunidade. Por isso que as mulheres têm que tomar muito cuidado quando você termina um relacionamento, com essa coisa de querer voltar, e se o outro lado tiver muito arredio, te ligando demais, procura a delegacia, exija a aplicação da Lei Maria da Penha e jamais aceite um convite para conversar sós, principalmente no motel. Boa, na garupa da moto, né? Tudo ia ser assassinada por ele. Era realmente uma armadilha que para ela, infelizmente, foi fatal. Capitão Conte Lopes, nosso país é omisso mesmo com a morte de mulheres, né? Eu acho, Sônia, que pela própria ilustração do seu programa aqui agora, o doutor Lordelo me falando, eu acho que o Rio de Janeiro já podia tomar atitude, né? À medida que entra um casal, ou 2 homens, ou 2 mulheres, sei lá o que entra no motel, quando sai um, pelo menos liga para quem está lá, está tudo saber. Bem aí? Né? Então, a partir de tomar atitude. Agora, o que causa espanto é a tranquilidade de alguém que provavelmente nunca tinha matado alguém, né, estou supondo, e a tranquilidade de sair, veja bem, como se nada houvesse acontecido. Ele acabou de matar a namorada e sai como se nada houvesse acontecido. Ele não tem um traço de desespero, ele tem de preocupação de ser pego. Mas, né? Mas eu vejo que ele não tem cara de terror, de espanto, matei, estou desesperado, né? O crime passional. Não, ele sai na maior tranquilidade do mundo, fecha, tudo certinho. Né? E outra coisa, acreditando naquilo que falou o doutor, que realmente o exemplo do Pimenta Neves, que daqui 10 anos, 11 anos, se ele for descoberto, ele pode ficar nas ruas esse tempo todo. Então as mulheres realmente correm risco enorme de vida. O Brasil está brincando em termos de segurança, né? Está brincando com as mulheres e mata, mesmo infelizmente mata. Um dia eu estou na praia, eu contei uma família, capitão, bem que eu te encontrei aqui, eu vou te contar um caso. A minha filha estava saindo para ir para o juiz, para o dia para fazer o divórcio. No dia que o marido veio esperar na porta para sair, na hora que ela sai do prédio, o cara foi lá e a matou. Quer dizer, ele não está pensando em polícia, justiça, ele acredita que não vai acontecer nada, na impunidade, né, que não vai acontecer nada. Tem nada que freie esse impulso, né? Sônia, enquanto nós tivermos em Brasília e não mudar, que você pegar um homicídio dá de 12 a 30 anos, é isso, doutor? Então, se o cara não tem nada, ele pega 12 anos, pega 15. 12 anos, você divide por 6, ele pega 2. Exatamente. Ora, você mata alguém, pega 2 anos em cadeia. O Pimenta levou 11 anos para ser... E vai pegar os 2. Exatamente, ficando em liberdade e vai se pegar, se cumprir são 23 meses, são 2 anos. O que é isso para ele? Está no lucro. Né? A Sandra está morta, a família, vocês viram em que estado ficou. Quer dizer, fica todo mundo contando com a impunidade mesmo. Tem que tentar aqui, né, num caso triste como esse, fazer do limão uma limonada. Tá. Queria dar uma dica para as mulheres. Eu escrevi uma coisa num dos meus livros que eu falo o seguinte: sinal exterior de violência. Você terminou um relacionamento, o outro lado está inconformado.
começa a te mandar milhões de e-mails, milhões de SMS, até declarações te mandar de amor, flores o dia inteiro. Cuidado. Gente, isso é preocupante. Isso está mostrando que o outro lado não tem controle emocional, que o outro lado não está bem, porque ele começa pedindo perdão e pedindo para voltar. Conforme você vai mostrando que você não quer, aquilo começa a virar uma rotina de agressividade. E começa com essas insistências dos meios eletrônicos. Portanto, fica aqui uma dica importante. Começou a acontecer isso, vá à delegacia da mulher. Peça esse afastamento, não fale mais ao telefone e jamais marque um encontro para bater papo, principalmente lugar ermo. Discutir a relação. Porque pode ser, Sônia, gente, uma verdadeira armadilha, porque a pessoa se faz de santo, de bonzinho, começa a chorar, te chama para algum lugar, e nesse caso no Rio, 3 casos em motéis, certo. E aí ele sozinho com a mulher pratica o crime que ele planejou. Tá certo. Aliás, falando em tomar atitudes no Rio de Janeiro, eu achei muito importante, não é, a atitude que eles tomaram em relação à Cracolândia. Finalmente alguém pensou em fazer alguma coisa que não seja deixar as pessoas se matando a céu aberto, porque assim, os menores de idade não tem mais essa coisa que aqui em São Paulo também tem, que é chegar lá, ver se ele quer ou não ser tratado. Eles estão fora do mundo da realidade, eles não têm condições de decidir o próprio destino. Então tem que fazer o que vão fazer no Rio mesmo, leva embora para tratamento, só devolve, não é, ou para casa, ou sei lá, para um conselho tutelar, quando tiver essa situação resolvida, quando a dependência tiver sido cortada. Isso eu achei muito importante, parabéns aí às autoridades do Rio de Janeiro. Espero que São Paulo faça a mesma coisa. Já já eu volto aqui com o Jorge Lordelo, com o capitão Conte Lopes, já já a gente vai falar da Vânia, né, essa loira bonita que desapareceu atravessando a rua, saindo da casa dela para ir para a casa da mãe, bastava atravessar a rua. Nessa atravessadinha, ela desapareceu. O que aconteceu com a Vânia? A mãe hoje vem aqui acompanhada do marido, que logo de início acabou sendo um dos primeiros suspeitos. Ele quer falar ao lado dele dessa história. Já já você acompanha aqui com a gente. Presta atenção na foto. A gente coloca a foto porque é importante, se alguém tiver alguma informação, passar para o 181, que é o da polícia, tá certo?